Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras concluídas no mês de abril e foi coisa pra caramba, então sem mais delongas, bora logo começar a conversar sobre os livros. Primeira leitura finalizada em abril foi uma leitura que eu comecei no fim de janeiro, mas algumas coisas foram surgindo aí no meio, tive que dar prioridade e Flanneuse, da Lauren Elkin, acabou ficando de lado, mas em abril me comprometi a terminar. Terminei e devo dizer que o livro foi um pouco decepcionante. A gente já tem resenha aqui, o link estará na descrição do vídeo. Lá eu falo com detalhes do que me incomodou aqui, mas em resumo, o que temos em Flanneuse. Por muito tempo, não se falou no termo Flanneuse, e sim somente no equivalente masculino do termo, que é o flaneur. Essa figura do flaneur ficou muito famosa inicialmente por conta do Baudelaire, no século XIX, fim do século XIX, e aí no começo do século XX foi resgatada, digamos, pelo Walter Benjamin, e é utilizada para se referir àquele homem que fica vagando por aí, mesclado à paisagem, mesclado à multidão, observando as pessoas em ambientes citadinos. E muitos autores relatam a importância desse processo de flanar por aí para a composição de suas obras. Então, ficar sentado no café, olhando a galera passar, e aí tinha ideia para um personagem, tinha ideia para um certo enredo. Só que por muito tempo as mulheres não tiveram tanta liberdade assim para andar por aí. Até hoje, dependendo do lugar, a gente ainda não tem muita, né? Era difícil que uma mulher conseguisse sair à rua e se mesclar à paisagem, porque geralmente essa mulher no meio da rua, ainda mais sozinha, chamava muita atenção, que é até mesmo o que a gente tem na capa deste livro. Eu vou deixar aqui em tela cheia a capa certinho, que é na verdade uma fotografia muito famosa. Eu amo essa fotografia e achei que a escolha da editora Fósforo, que publica o livro por aqui, foi extremamente acertada. Então acabava que não se falava muito da Flanneuse. Só que a Lauren Elkin, quando vai para Paris bom, Paris eu acho que é uma das cidades do mundo que mais te convida a andar por aí, né? Andar sem rumo. Então ela ficava andando pela cidade, percebia que gostava muito daquilo e descobriu que existia um termo masculino bastante famoso, que era o flaneur, e resolveu então escrever sobre a Flanneuse. Aqui a gente tem um subtítulo: Mulheres que caminham pela cidade em Paris, Nova York, Tóquio, Veneza e Londres. Então, o que a Lauren Elkin faz aqui é reunir alguns ensaios sobre mulheres que andam por aí, que caminham pelas cidades, as cidades que nós temos aqui no subtítulo. Algumas vezes essa mulher é ela mesma, mas aqui nós temos também Joan Didion, Virginia Woolf, George Sand, e assim vai. E por mais que eu tenha amado diversas passagens do livro, mas assim, de querer abraçar e ficar, meu Deus, é exatamente assim que eu me sinto, eu acho que este livro podia ser muito melhor do que realmente é. Tive diversos pontos de decepção aqui, mas acho que o que eu queria ressaltar aqui nesta mini resenha, digamos, é a questão de Tóquio. Eu fiquei muito interessado quando eu vi no subtítulo que tinha Tóquio, porque eu fiquei, ok, relatos de outras mulheres de Paris, Nova York, Londres, etc. Eu já vi. Veneza não, mas confesso que não me interessava tanto assim, mas Tóquio, quando eu vi aqui, eu fiquei, nossa, quem será que ela vai trazer para comentar? Achei interessante e, no fim das contas, o capítulo acabou sendo uma decepção, bem como o livro, mas ainda assim, se você se interessa pelo tema, eu acho que é uma leitura muito válida, que acabou sendo o livro que me fez refletir sobre alguns pontos sobre os quais talvez eu não tivesse refletido ainda, não fosse esta leitura. Para Flanneuse, 3.5 estrelas. Aí, em seguida, eu li o A Consulta, da Katharina Volkmer, sai pela Fósforo também, acho bem curiosa essa capa. Não vou falar muito sobre ela, porque envolve uma parte do enredo, mas, em resumo, o que temos em A Consulta? Aqui nós temos um monólogo de uma mulher que está em um consultório, acompanhada de um médico, e ela está ali porque ela decidiu realizar um procedimento muito importante que irá mudar drasticamente a vida dela, e ela tem a expectativa de que esse procedimento a ajude a resolver algumas questões internas que ela tem. Ao longo das páginas a gente fica sabendo bastante sobre a vida dessa protagonista, sobre as opiniões dela, porque
ela fala pra caramba e o seu interlocutor, que é o médico, fica ouvindo, vez ou outra ele faz uma intervenção, mas a gente não tem essas intervenções escritas aqui, a gente fica sabendo por conta da maneira que ela fala, que ela tá respondendo a alguma pergunta. E se você já leu O Complexo de Portnoy do Philip Roth, você deve estar notando certa semelhança aí. E sim, realmente, a gente tem muitas semelhanças aqui com o Complexo de Portnoy. Então acho que se você gostou do Complexo de Portnoy, a probabilidade de que você goste de A Consulta é considerável, apesar de que eu gosto mais ainda do livro do Philip Roth. Porém, contudo, entretanto, eu já não sou a maior fã do livro do Philip Roth, do Complexo de Portnoy. Então, eu acabei também não gostando tanto da experiência de leitura deste livro aqui. Não me entendam mal, não é um livro ruim, porque tem isso, né? Às vezes, quando eu falo que não gostei de um livro, o pessoal fica, é ruim, não vou ler. Não, é só que não é o meu tipo de livro. Tenho certeza de que muitos gostarão deste livro. Inclusive, eu indiquei o livro para um amigo meu, porque eu tenho certeza de que ele vai gostar. Mas, realmente, não é o meu tipo de leitura, não achei ruim. Tanto que eu nem consigo elencar muitos pontos aqui de crítica, porque foi só um livro que não me agradou muito mesmo. Então, para A Consulta, 3 estrelas. Em seguida, minha gente, eu concluí um colosso da literatura. Moby Dick, de Herman Melville. Quem diria? Hein? O pessoal que está aqui há mais tempo no canal já deve ter me ouvido falar em algum momento de que eu não tinha muita vontade de ler este livro, e assim, não tinha mesmo. Só que era um daqueles livros que eu pensava, putz, eu tenho que ler isso um dia. Não tenho muita vontade, mas eu tenho que ler. E eu pensava isso mais porque, bom, acho que se o livro é considerado tão grandioso assim, tem que ter algo, então achei que valia dar a chance. Mas confesso que eu pensava muito, tenho que ler Moby Dick, principalmente porque muitos dos livros que eu amo foram inspirados em Moby Dick, e também porque muitos dos autores que eu admiro falavam muito bem deste livro, tinham este como livro da vida, livro que queria ter escrito, etc. E às vezes eu lia as coisas e eu via a referência de Moby Dick e eu estava cansada de não pegar as referências. E bom, o que dizer de Moby Dick, né? Acho que essa história faz parte aí do imaginário coletivo, talvez. Certamente muitos aí conhecem a famosa história do capitão que embarca numa jornada para tentar se vingar da baleia, que é a Moby Dick, que amputou uma de suas pernas, e muita gente acaba vendo esse livro aqui como apenas um livro chato sobre baleias. E eu tinha bastante receio de não gostar desse livro. Felizmente, isso não aconteceu. Eu realmente gostei muito desse livro, assim, virou um dos meus favoritos da vida, dei coraçãozinho, mas não consegui dar 5 estrelas, porque, gente, tem uns capítulos aqui que, me perdoem aí os fãs absolutos de Moby Dick, mas sério, desnecessários. Eu não precisava saber sobre as representações da baleia. Tem vários livros que eu amo, que tem essas digressões, uns capítulos que são dispensáveis. Os Miseráveis, estou falando com você, e lembrando que se é a minha opinião, né, se você discorda, está tudo bem. Mas sério, aqui eu achei que o Melville pesou a mão. No começo eu tava achando super interessante, me achando a expert em cetologia, mas, nossa, lá pro fim, gente, quando tava quase no fim do livro e o homem ainda ficou falando, representação de baleia, o crânio da baleia comparado com o da baleia franca, não sei o quê. Porque, gente do céu, moça, a gente tá acabando o livro, eu queria ver outras coisas aqui. Comecei a ficar meio desesperada, confesso, mas o fim deste livro compensa a sua jornada e o tédio de alguns capítulos. Mas eu acho que esse tédio tem uma função. E a gente conversa sobre isso na resenha, que deve sair, se não neste domingo, no próximo. Então, em breve, temos aqui um longa-metragem sobre Moby Dick. Para Moby Dick, eu dei... A galera que odeia as minhas estrelas quebradas vai pirar agora, mas eu dei 4,75 estrelas. Tive que tirar o 0,25 porque... Ai, gente, tem umas coisas aqui que não deu, mas foi favoritado. Então, 4,75 estrelas e coraçãozinho. Meu Deus, peraí, que eu quase esqueço de fazer o meu próprio merchan, meu auto jabá, que é, se você tem vontade de ler este livro e queria companhia para leitura, lá no Clubinho, assinando o Plano Tolstói, você tem acesso a todo o material que eu produzi sobre este livro aqui, que foram 10 vídeos, sim, 10 vídeos, eu acho que o mais curto deles tem o quê? Uns 20 minutos, falando sobre Moby Dick. Comento capítulo a capítulo lá, teorias, etc. E informações sobre o Clubinho, que é o meu clube do livro, estão aqui na descrição deste vídeo. Jabá feito, vamos para o próximo livro. Aí, indo de um livro maravilhoso para um livro que definitivamente não é maravilhoso,
temos aqui a grande decepção do mês, que foi Babel, de R.F. Kuang. Olha, eu queria muito gostar desse livro, mas assim, eu queria muito mesmo, tanto que eu até comprei essa edição lindíssima. Teve um pessoal que veio falar no Instagram, né, que eu falei que não tinha gostado. Aí o pessoal veio falar, nossa, você comprou a edição. Eu confesso que eu não me arrependi de comprar, até porque eu li, nossa, o livro praticamente inteirinho, aqui mesmo eu tenho no Kindle também, mas eu li praticamente inteiro nesta edição aqui e amei ter lido o livro aqui, não me arrependi de comprar. Vou passar pra frente? Vou. Uma pena, né, porque a edição é lindíssima, mas vou vender aí em algum momento. E seguinte, o que temos neste livro? Babel é um livro que está muito bombado lá fora, e eu digo lá fora porque não temos tradução aqui ainda. E aqui o nosso protagonista é um jovem chamado Robin Swift. O Robin é de Cantão, na China, só que no começo da narrativa ele tá numa situação muito complicada, a família dele inteira morreu por conta de uma epidemia de cólera, ele mesmo está prestes a falecer. Mas aí chega um homem para salvá-lo, um homem chamado Professor Lovell, que através de barras de prata, que depois a gente vai descobrir que foram utilizadas para fazer magia, consegue salvar o Robin. E esse homem se mostra bastante interessado na figura do Robin, tanto que não só ele o salva, mas tira o Robin ali de Cantão e o leva para a Inglaterra, o Robin se recupera ali e o professor propõe um acordo ao Robin. E esse acordo consiste no seguinte, o Robin teria acesso a tudo do bom e do melhor, melhor educação, comida, roupa, teto, etc. Enfim, teria uma vida de príncipe, porém ele teria que se dedicar muito aos estudos de grego, de latim, de inglês, permanecer também em contato com mandarim e cantonês, que eram idiomas que ele já falava, para que ele pudesse, quando tivesse idade suficiente para isso, ingressar no Instituto Real de Tradução de Oxford, cujo nome é justamente Babel, título do livro. O Robin, vendo essa proposta, pensa, ok, né? As escolhas então são ficar em Cantão, onde eu não tenho mais família, provavelmente ficaria no meio da rua, e ficar aqui tendo uma vida de príncipe, estudando bastante, sim, mas ainda assim com uma vida de príncipe, tendo acesso aos livros que tanto amo, estudando idiomas que eu adoro, ok, vou ficar aqui mesmo então. E é isso que acontece, o Robin consegue ingressar em Babel e lá ele vai aprendendo mais sobre a magia, porque sim, esta aqui é uma história de fantasia, aliás, que tem um sistema mágico, digamos, muito original e é operado através de tradução. E aí o Robin acha que essas barras de prata que são utilizadas para operação da magia são utilizadas para propósitos muito nobres, porque ele foi salvo por essa magia, então ele imagina, devem usar muito em hospitais para ajudar necessitados, etc. Mas ele descobre que não é bem assim. Aqui no canal temos um vlog de uma hora cravada, inclusive, sobre a minha experiência de leitura com esse livro. Então lá eu falo do que me incomodou, do que eu gostei e sobre o problema que eu vejo com muitos desses best-sellers contemporâneos, pelo menos os que eu já li, confesso que esse tipo de problema, pelo que eu vejo aí nos comentários de vocês, é bastante recorrente nesse tipo de obra, o que me faz cada vez mais querer me apegar aos meus autores mortos mesmo. E antes que a polícia dos livros contemporâneos apareça por aqui, eu estou falando de alguns best-sellers contemporâneos, um tipo específico, e se você quiser saber mais sobre isso, por favor, assista ao vlog. Para Babel, 3 estrelas. Infelizmente, porque, sério, gente, proposta genial, mas executada de uma maneira que, sinceramente, as temáticas abordadas aqui mereciam mais. Em seguida, finalizei um livro curtinho, um livro de contos de um autor que eu desconhecia. Eu conheci este livro por conta da minha parceria com o Goethe Institute. Eles propuseram a leitura deste livro aqui, eu li a sinopse e falei, ok, vamos ler, achei interessante. E realmente gostei do livro, gostei de conhecer o autor. Então, este aqui é Moldávia e Outras Histórias, de Timo Berger. E essa coletânea reúne 7 contos com temas bastante contemporâneos, principalmente no que diz respeito aos relacionamentos. Só gostaria de que os contos fossem mais variados, porque acaba que, principalmente os 6 primeiros contos, ou seja, praticamente todos da coletânea,
são bem parecidos entre si por relatarem esse tipo de relacionamento, mas os contos são ótimos, só gostaria de uma variação maior mesmo. Mas o último conto destoa bastante dos outros. O último conto é intitulado Kafka e Eu, e aqui nós temos um homem que é obcecado por Kafka ao ponto de adequar algumas circunstâncias de sua vida para que elas se assemelhem à biografia do próprio Kafka. A gente já tem resenha para este livro, mas não está aqui no canal, está no canal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês e, se tiverem ficado interessados, vejam lá, porque gostei do livro. Foi uma boa surpresa para Moldávia e Outras Histórias, 3,75 estrelas. De novo, estrelas quebradas. Aí, último livro lido no mês e, gente do céu, esse livro aqui explodiu a minha cabeça de um jeito. Após terminar essa leitura, eu fiquei uns 3 dias sem conseguir pegar em absolutamente nada, assim. Eu tentava pegar quadrinho, eu tentava pegar livro, não conseguia, porque o final disso aqui... Aliás, não só o final, mas o livro inteiro continua mexendo com a minha cabeça. Estou falando de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangue. Sim, Inácio, li finalmente. Inácio é um inscrito aqui no canal que, meu Deus do céu, já perdi as contas de quantas vezes ele falou de Meridiano de Sangue, que faltava resenha de Meridiano de Sangue, que eu tinha que ler Meridiano de Sangue. Cá está, Inácio, não falta mais. Quer dizer, falta resenha ainda, mas não falta mais ler. E, gente, como é que eu falo desse... A resenha desse livro aqui vai ser um desafio, porque... Vamos lá tentar fazer uma sinopse. Aqui nós acompanhamos inicialmente um menino, um jovenzinho, que aqui é chamado de Kid, e não em caixa alta, tá? Letra minúscula, então não é o nome do Kid. Dá pra ver que ele tem uma história bastante difícil, então a mãe dele morreu quando deu a luz a ele, o pai era alcoólatra, não ligava muito pra família, enfim, o Kid resolve fugir de casa e ele acaba ingressando, por conta de algumas circunstâncias que vão acontecendo no livro, num bando que tem como missão escalpelar indígenas. Sim, este livro aqui tem muita violência. Muita mesmo. Foi a leitura conjunta de abril lá do Clubinho, meu clube do livro, e muita gente relatou dificuldade de ler o livro por conta da violência. Eu confesso que não tive tanta dificuldade assim nesse ponto, porque eu encarei o livro como se fosse um filme do Tarantino, sabe? Então, assim, quando tem tanta violência que acaba meio que virando paisagem, você se acostuma. Apesar de que tem algumas coisas que são relatadas aqui que, nossa, embrulhavam o meu estômago mesmo. Era difícil permanecer plena em relação a algumas coisas que nós temos narradas aqui. Cenas muito cruéis e que são executadas pelos personagens com uma frieza que impressiona. E neste livro aqui nós temos, eu acho que é o personagem mais assustador de toda a literatura. Se você souber de algum aí que é mais assustador que o Juiz Holden, por favor, deixa aqui nos comentários, mas assim, já acho que você falhará miseravelmente, porque, sério, que personagem medonho. E eu confesso que eu ainda não sei quantas estrelas eu vou dar para Meridiano de Sangue, talvez 5, com certeza mais que 4,5 estrelas, mas é porque foi um livro que eu terminei de ler, mas eu coloco terminei entre aspas, porque por mais que eu tenha lido o livro do começo até o fim, eu sinto que a leitura não terminou. Fechei o livro e fiquei pensando, gente, eu preciso voltar pro início e ler tudo isso aqui de novo. Terminei o livro com muitos questionamentos, mas não é um livro que eu quero reler por agora, porque eu achei uma leitura bastante pesada, então eu quero um pouco de distanciamento do livro por enquanto, mas com certeza pelo menos uma releitura, e diria que até mais, virá por aí ao longo da minha vida, porque isso aqui é definitivamente um livro que merece muito mais de uma leitura para que seja compreendido, se é que tem como ser compreendido em sua totalidade. Que, nossa, o que o McCarthy faz aqui é impressionante. Vai ser uma resenha muitíssimo desafiadora. Vou tentar soltar neste mês ainda. Aliás, vou tentar não, vou me comprometer a fazer neste mês ainda, mas esperem mais lá pro fim, porque o roteiro vai ser bem desafiador. Ainda não decidi qual será a minha abordagem em relação a este livro e nem a quantidade de estrelas, mas se vocês quiserem podem considerar aí 5 estrelas, porque eu não vou me surpreender se no fim das contas eu desse 5 estrelas mesmo. Maravilhoso. E Gi foi quem me deu este livro de presente de aniversário. Gi, muito obrigada pelo presente, de verdade, você arrasou demais na escolha. E muito obrigada a todo mundo no clubinho que embarcou comigo nesta, porque
Gente, concluir este livro aqui, estamos de parabéns. E vocês, o que leram no mês passado? Já leram algum desses livros aqui e querem dar opinião? Se sim, fiquem à vontade aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.